Mas o problema do desigrejado nesse ponto, quando há frustração das pessoas pela denominação, pelos pastores, pela liderança, pelos cultos, como estão sendo feitos cultos, há frustração porque não há um enchimento espiritual, não há uma satisfação, não há um deleite na palavra de Deus, não há uma irmandade genuína, sincera. Há muita hipocrisia, a gente está vendo na pessoa, ou uma pessoa até foi amável, veio e abraçou e te disse bem-vindo, e dentro de 2 meses ela nem te olha, foge, e tu sabe que todos os que são íntimos com este também te fogem. Então você já calcula, está vendo fofoca. Esta pessoa está se apartando de mim e está levando aos outros. E vai fazendo uma panelinha contra você. Então, naturalmente, vai gerar que você vai se tornar desigrejado para eles, por desconfiança. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Lhes fala Tito Berri. Neste dia maravilhoso que Deus tem nos dado, eu tenho uma reflexão para fazer juntamente a vocês, pensadores, porque quem não pensa muito e vai pela onda do que os outros dizem, não são meu público objetivo, porque lamentavelmente eles não se ocuparão de ouvir palavras tão vagarosas, até porque me custa por causa da língua, mas, no entanto, eu tenho certeza que quem me ouvir não perde tempo. Não que seja egoísmo, nem um superego, senão que realmente eu a vida toda estudei, me preparei e vivi aprendendo da vida sem parar, com muito amor pelas pessoas, pelas circunstâncias, por tudo que me acontecia e me acontece até agora. Tenho muito respeito e amor a tudo, para que eu possa aprender o melhor da vida e mudar da melhor maneira possível. E, naturalmente, como consequência, eu sempre terei algo que dizer útil para a sociedade. Pelo menos é o que eu tenho comprovado no meu ministério pastoral e também nas minhas profissões, fazendo serviço e trabalhos específicos na área da tanatologia, o jornalismo, a capelania e outras ferramentas que Deus tem me dado, formações que Deus tem permitido que eu tivesse. Tudo tem me ajudado muitíssimo para eu poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Portanto, neste dia, aproveitando o maravilhoso sol que temos aqui em Curitiba hoje, vamos usá-lo, vamos usar toda esta maravilha do dia atual para glorificar a Deus e fazer alguma obra de bem para o outro. E se você não tem planejado e não tem pensado em como atuar para abençoar alguém durante o dia, pelo menos pode pensar em você mesmo e dizer: eu não vou perder meu tempo, eu vou usar o meu tempo da melhor maneira possível. Concordando comigo, vamos à tarefa de hoje. Eu quero falar-lhes de 3 aspectos de um conflito desnecessário. 3 aspectos de um conflito desnecessário. Quando digo que é um conflito desnecessário, não estou dizendo implicitamente que existam conflitos necessários, mas sim há conflitos naturais e lógicos que acontecem por diferentes razões naturais ou circunstanciais e esses conflitos podem ser enfrentados para uma resolução
definitiva, porque estão ao alcance das pessoas resolvê-los quando conhecem a dinâmica das soluções e também de como tem o seu comportamento o conflito. Enquanto que quando o conflito é desnecessário, estou querendo dizer com isso que nem devia existir. Nem devia existir. E existem três, eu coloquei aqui como título, três aspectos de um conflito desnecessário. Digamos, três aspectos, três lados, ou três conflitos diferentes também podem ser assim considerados, mas eu vou fazer um pouquinho de retórica para que você se situe e possa prestar atenção com muito carinho, porque eu creio que tenho algo muito especial para dizer a esse tipo de pessoas que está envolvido nesse tipo de problema que eu vou mencionar. Problema ou problemas, dependendo de como você queira entender. Três aspectos de um problema desnecessário. Porém, você pode entender três problemas desnecessários. De qualquer maneira, o que quero falar agora, eu poderia dar outro título que seria muito mais conhecido, a palavra que eu vou usar. E com isso você vai entender que podem haver mais de um conflito, mais de um problema nessa temática. Desigrejados. Desigrejados. Está na boca de muita gente do país e do mundo essa expressão, que é uma expressão lançada pelos sectários. Toda coisa incriminatória, toda palavra, todo conceito, toda atribuição de mal discriminatória vem precisamente dessas pessoas que estão no erro. Então, para se defender e para tomar uma posição como do bem e os melhores, uma raça superior, uma pessoa ou um grupo de pessoas que se valem da meritocracia, por tudo isso elas criam argumentos falaciosos contra os demais. Quando elas dizem e criaram a palavra desigrejados, e ela se refere a certas pessoas, indivíduos ou grupos, como desigrejados, com isso estão querendo implantar na sociedade, instalar na mente, na psique social de toda a humanidade, o conceito de que a religião deles, a seita deles, é a igreja. E os que saem do grupo de coerção deles, do grupo de escravidão, do grupo de erros deles, do grupo de falácias deles, então são desigrejados. Essa ideia eles querem implantar, mesmo que você não veja o grupo deles como uma coisa perigosa. Mas, nesta minha palestra de hoje, eu não tenho a intenção de desmascarar as denominações e as seitas. Não tenho essa intenção. Mas, naturalmente que, de maneira implícita no que eu vou estar falando, vai haver um desmascaramento, com certeza. Porque temos que reagir. É a mesma coisa que se alguém, um homem, normalmente é o que mais tem, abandona sua esposa
e vai morar com outra esposa, com outra mulher. Então, essa mulher, primeira mulher, não pode ficar dizendo por aí que é um solteiro o marido dela. Não pode, porque ele não é solteiro. Ele está com outra mulher. É mais ou menos este exemplo para que entendamos que a, a definição desigrejados é malvada. É malvada. No mínimo, é ignorante. Mas eu não creio que as pessoas que lançaram essa palavra estivessem ingenuamente pensando que os outros ficaram sem igreja. O que eles entendem das pessoas que saíram dos seus grupos religiosos é que eles estão noutro grupo de religião que vai incomodar em alguma medida ao primeiro grupo, o grupo original. Por isso que a palavra é maldosa. Eu considero que realmente é maldosa. E quando pesquiso na internet, eu vejo que alguns, não sabendo como reagir, dizem: eu sou desigrejado. E começa a combater as denominações e as seitas. Isso não é validar o ser igrejado. Que para eu poder validar que eu sou igrejado, eu tenho que falar das seitas e das denominações. Não tem sentido, porque é como que se eu quisesse me referir a que me falta alguma coisa em casa que alguém me roubou e ficou falando de um vizinho ou vizinha de bom caráter, de boa conduta, uma pessoa de confiança para mim. Estou dizendo, me falta aqui uma bicicleta que eu deixei no pátio. Ontem à noite, quando saí, quando voltei, não estava. E a única vizinha mais próxima de mim é Dona Maria. Só que ela é uma pessoa muito legal. Sempre foi muito companheira, boa vizinha. Eu não teria nenhuma desconfiança dela. Mas daí eu saio falar para todo mundo que haveria essa possibilidade. É um absurdo. Confio em Dona Maria ou não confio? E é isso que está acontecendo quando estão falando de que, então, se desigrejado é sair da denominação ou da seita, então eu sou desigrejado. Está totalmente equivocada essa pessoa que pensa que se defende de uma maneira correta. Porque não se pode defender uma razão na base de uma sem razão, uma falta de razão, uma falta de lógica, uma falta de validade naquilo que queremos tomar distância. Então, não existe desigrejados, por um lado. Por outro lado, o igrejado, ele não estaria endossando denominações. Ele pode estar dentro de uma denominação, claro, pode estar. É a mesma coisa que aquela mulher que trabalha, ela tem família, tem seu esposo, tem seus filhos, sua casa, mas trabalha na limpeza da casa de um casal que a contratou como empregada para fazer a limpeza daquela casa. Então, essa mulher, ela tem uma casa que limpar todos os dias, porque é seu emprego. Mas a casa dela é outra. É outra. É a casa onde ela mora com seu esposo e seus filhos. A mesma coisa. A igreja é outra coisa. E
a denominação é como a casa onde alguns se empregam direta ou indiretamente para prestar algum tipo de serviço. Mas a igreja é outra coisa. Na experiência, tanto dos igrejados, como dos desigrejados, como até de pessoas que aparentemente sejam ateias. Mesmo assim, os ser igrejados pode atingir a eles também, a essa pessoa. Porque muitas pessoas, quando falam que eu não creio no teu Deus e renegam contra Deus, contra a denominação, contra a seita, contra uma doutrina, contra uma perseguição religiosa, contra um ritualismo, contra um legalismo, contra o moralismo com suas regras. Será que está se rebelando contra a igreja? Ou contra a criação do homem, substituindo e até suplantando a igreja de Cristo? Isso temos que entender, porque quando os políticos falam contra pastores e contra igrejas, eles são ignorantes nesse ponto, porque eles não têm revelação. Eles sabem que tal igreja é um problema para sua candidatura e sua política, sua filosofia de política. Eles sabem que tal denominação, ou tal pastor, ou tais pastores são uma pedra no calçado deles como candidatos ou como políticos. Mas eles não sabem distinguir, porque são pagãos. E quando o político não sabe distinguir, para os adversários de filosofia política, ele fala contra os pastores e contra a igreja, e vai perseguir a igreja e os pastores. Mas, na realidade, o que ele não sabe explicar é que ele detesta a religiosidade. A religião e a religiosidade são duas coisas que entram em conflito com os estados, dependendo da filosofia, ou casa com o Estado e se formaliza aquele famoso casamento igreja-Estado, que não é o casamento da igreja com o Estado, senão de uma religião com o Estado. E eles não entendem, nem os que se beneficiam com o casamento, nem os que têm por filosofia não querer nem ouvir nem ver aos religiosos. Eles não entendem porque não têm a experiência do novo nascimento, a regeneração cristã. Mas nós que temos essa experiência, não podemos nos deixar governar e guiar por pessoas e por ensinamentos errados e malvados, maliciosos, que têm malícia, que têm propósitos políticos contra um candidato ou contra outro. Hoje, no Brasil, temos principalmente dois candidatos políticos. Não devemos falar com essa malícia nem contra um deles, nem contra o outro. Não pode haver na nossa boca de cristãos malícia contra nenhum dos dois. Temos que deixar que eles façam sua proposta e que o povo escolha. Porque, em definitiva, por mais que o povo escolha, na consumação de tudo, é Deus que determina. E isso dizem os chamados evangélicos,
que Deus é quem coloca e tira reis. Mas quando o governante é do seu gosto, eles aplaudem, este é de Deus. E quando não é de seu gosto, então esquecem que Deus coloca a quem ele quer no governo. Interessante, não? Mas eu estou simplesmente falando isto assim de passagem, porque eu não vou me deter neste ponto. Eu estou falando dos desigrejados, chamados maldosamente de desigrejados. E eu disse que existem três aspectos de um conflito desnecessário. Por que conflito desnecessário? Porque não havia necessidade de que surgisse esse grupo, essa comunidade no Brasil. Vamos falar só do Brasil agora, porque embora em outros países também existe isto, mas vamos pensar aqui no Brasil. Não havia a necessidade de surgir o grupo chamado desigrejados. Não, não havia. E por que existe? Por que surgiu? Porque esse grupo é grande, é muito grande no Brasil. E está crescendo. Está crescendo. Eu acabei de ler uma estatística que, como mínimo, 10% dos chamados evangélicos hoje são a igreja dos desigrejados. Massivamente saídos das denominações evangélicas. Porque desigrejados da católica sempre houveram, sempre. A vida toda a católica teve seus desigrejados, desigrejados da denominação deles. Mas este fenômeno do meio protestante é bastante novo. E não havia necessidade da deserção de crentes das denominações evangélicas para ficar como desigrejados fora das denominações. Não havia. E por que há essa realidade? Onde está o problema? Quem é o causante? Ou quais são os causantes? Ou que coisas causaram esse fenômeno? Por caso seria frustrações com denominações ou igrejas e pastores? Por caso seria isso? Frustrações com igrejas e pastores? Para pensar. Por caso seria um argumento que muitos têm: congregar-me é um fardo muito pesado para mim. Seria essa a razão? Que estavam colocando sobre essas pessoas um fardo muito pesado e elas não tinham condições de congregar, então decidiram se apartar? Seria a terceira razão ou aspecto que eu mencionei? A ameaça da divisão e o isolamento, estando as pessoas congregadas nas denominações, viveram algum tipo de ameaça de que o grupo maior isolasse essa pessoa, colocasse de lado na própria comunidade evangélica. Ou no lado, não vou dizer nem positivo nem negativo, é do outro lado, diretamente. Num lado, há um isolamento daquela pessoa nova na comunhão, na comunidade, melhor. E do outro lado, há uma motivação
muito grande de pelo menos um grupo da comunidade por seguir a esta pessoa nova que vem, que talvez pregou, ensinou, ou qualquer outro perfil mostrou, e tem uma parte da congregação que está entusiasmada de seguir a liderança desta pessoa destacada do grupo e nova no grupo, na comunidade. Os dois lados. Está um lado de ganho para um grupo, mas problema para toda a comunidade, porque divide. E está o outro lado de isolar a pessoa, porque alguém está vendo que é potencialmente perigosa, no verdadeiro sentido de perigo, para a comunidade, ou é perigosa pela sua liderança, sua capacidade, sua influência. Talvez pregou uma única vez e houve uma mudança tremenda no grupo. Então, meu Deus, para que eu dei o púlpito para este cara? Olha, a igreja ficou toda pensando que está errada e que deve mudar e estão falando todos a mesma coisa que essa pessoa ensinou. Ela desmascarou a realidade nossa, da denominação, de mim como pastor, que eu estava escondendo, meu Deus, e este homem veio, esta mulher veio a produzir isto, iluminar as pessoas, acordar. Então, poderia ser algumas dessas duas razões. No terceiro aspecto que estou mencionando, também, claro que sim, poderia ser. Mas como eu disse no começo, que é um desmembramento desnecessário. Não fazia falta. Não fazia falta que houvesse esse desmembramento da comunidade. E por que há? Naturalmente que há por algumas razões, principalmente, motivações melhor, principalmente nos que receberam a esse que veio de fora, não no que está entrando. É aqueles que já são da casa, que se acostuma dizer também, ao receber mal ou bem aos outros novos, estão produzindo o desmembramento, mesmo que em uma maneira latente, e demore se manifestar esse desmembramento, mas alguma hora vai acontecer. E o lamentável de tudo isto é que tem pessoas na liderança que não percebem a realidade. E como não percebem a realidade, eu me vi na necessidade não de apoiar aos desigrejados. Também não vou persegui-los, nem falar mal deles. Também não vou falar mal das denominações e os pastores. Mas eu vejo que eu preciso ajudar os pastores com o conhecimento que eu tenho, a experiência que tenho e tudo o mais, que eu não vou ficar cada vez que grave mencionando um monte de coisa. Às vezes eu penso que alguém quer compartilhar só este vídeo e vai compartilhar e então as pessoas não vão saber quem é esse que está falando. Por isso eu sou um pouco explícito, mas é chato ter que estar se apresentando constantemente. Então, numa próxima entrega desta temática, eu vou falar aos pastores que estão tendo perdas de membros para os desigrejados. Bem, eu falava no vídeo anterior, ou na parte anterior, como queira entender, primeira parte desta reflexão sobre os desigrejados e toda a problemática que há nas igrejas ou denominações com respeito aos que desertam dela, vão embora dela, e logo são catalogados por elas
como desigrejados. Eu falei muito superficialmente, mas tentei abordar vários aspectos da problemática, porque também eu devo ter cuidados para não ofender a ninguém, porque dentre as verdades relativas dos humanos, nenhuma é absoluta. Não há uma mais absoluta que outra. Não há uma mais relativa que outra. Todas nossas verdades são relativas. Mas Deus tem a verdade absoluta. Aliás, Ele próprio é a verdade absoluta. E quem está em Deus de verdade e não brinca de crente, não brinca de pastor, não brinca de teólogo, não brinca de cristão, e não tem nenhum compromisso com o homem, quem não tem nenhum compromisso com denominação, quem não tem nenhum compromisso com doutrinas particulares, quem não tem nenhum compromisso com as organizações e os interesses das empresas e as denominações, senão que todo o seu interesse, todo o seu compromisso, todo o seu envolvimento, todo o seu comprometimento é com o plano eterno de Deus, portanto, com o Deus triuno e com Cristo, o cabeça da igreja. Essa pessoa pode falar da verdade absoluta que vem de Deus, se afiançar nela, conhecer ela, pregar ela, ensinar ela, teimar por ela, porfiar com ela, insistir com ela. Por quê? Porque quem está no plano eterno de Deus não tem como se equivocar. Podemos ser escassos, limitados, porque o plano, como todo plano de construção de prédios finos, importantes, o plano tem detalhes mínimos e que só peritos, arquitetos, como Paulo disse, o apóstolo Paulo disse que ele era, só pessoas assim podem conhecer esse plano em detalhe e não se equivocar. Mesmo assim, a capacidade humana sempre nos trai. Portanto, como dice Pablo também em 2 Coríntios capítulo 1, e para isto, quem é suficiente? Ninguém. Ninguém é suficiente. Eu tenho certeza que depois que eu conheci o plano eterno de Deus, eu não erro mais, não erro mais. Eu não saio mais da palavra. Daquela palavra que está na Bíblia, que muitas vezes é motivo de contenda, porque são letras. Mas, estando no autor da Bíblia, é diferente. Então, eu tenho certeza quando eu falo desde a visão do plano eterno de Deus. Mesmo assim, eu sei que eu estou em processo de iluminação. Eu já tive muitíssima iluminação desde o plano eterno de Deus. Eu fico impressionado. Eu abro a Bíblia em qualquer lugar e eu interpreto a Bíblia desde a ótica do plano eterno de Deus, sem pensar no plano eterno de Deus e seus 3 pilares, suas 3 colunas básicas. Eu nem penso naquelas colunas. Eu abro e já estou interpretando corretamente. E depois que eu faço a interpretação e anoto, eu vou ver as medidas do plano. Eu pego 1 metro, começo a medir esta parede, a outra, e dá tudo certo. Eu digo, meu Deus, e como eu consegui ter essa interpretação? Claro, porque isso se torna vida na gente. Se torna vida. É que nem o calvinismo, o arminianismo, se torna vida na pessoa. E depois interpretam sempre de acordo à sua filosofia. E se vamos falar de filosofia,
que não é muito próprio chamar filosofia as coisas de Deus, mas, digamos assim, eu tenho a filosofia do plano eterno de Deus, e desse não me aparto. Mas mesmo assim, com toda essa facilidade que eu tenho, tem vezes que eu tenho que corrigir minha interpretação. Eu escrevo, estou trabalhando no computador, e depois leio todo o artigo, digo, não, aqui eu algo estou entendendo errado. Volto à palavra, ou vou à Bíblia e estou lendo a passagem que eu estou citando, digo, mas aqui diz tal coisa, eu estou dizendo tal coisa aqui, outra coisa. Reviso 5, 10 vezes antes de publicar, sempre. Por quê? Porque para isto, quem é suficiente? Ninguém. A gente tem que se policiar. Mas, por outro lado, a gente tem que saber a base e o fundamento do que vai dizer. Hoje em dia, meus queridos, é triste e doloroso, vergonhoso e preocupante ver a internet cheia de evangélicos torcendo a palavra de Deus. Eu escrevi ontem e compartilhei com muitos pastores do Brasil um escrito, e pastoras também, um escrito onde eu comentei que no dia de ontem eu li o que um pastor batista, que ele era da segunda igreja batista mais importante da cidade de Curitiba. Ele era, não sei se é até agora, mas ele era notável. E há muitos anos eu tenho perguntado por ele para muitos que congregam ali. E todos me dizem, não sabem onde está. Não sabem onde ele está, o que está fazendo, não sabem. E ele estava desaparecido na internet. E estes dias apareceu. E apareceu ensinando a Bíblia. Despertou. E sabe de que despertam eles? Deus disse, através do apóstolo Paulo, desperta tu que dorme e sai dentre os mortos. Agora, estes irmãos não despertam dentre os mortos. Não. Eles despertam dentre a expertise das religiões. E de repente dizem, estamos perdendo membro. Vamos dar estudo, vamos pregar na internet, vamos fazer culto ao vivo, vamos bombardear por tudo que é lado, porque estamos perdendo membro, estão indo embora, os dízimos, as ofertas diminuíram. Esse é o despertamento que eles têm, lamentavelmente. E muitos membros dessas congregações vê o pastor escrevendo ali ou falando pela internet, oi pastor, que bom que você está usando esta ferramenta agora para pregar, e não percebe porque o povo é carente em extremo de discernimento espiritual. Então cai no conto do vigário. E este pastor, ele falando de um tema que eu não vou falar, mas ontem eu falei no escrito, falando de um tema que não aumenta nada para a igreja. Não dá nenhum crescimento espiritual individual, muito menos grupal da comunidade da igreja. Não serve de nada fazer um estudo e dizer, eu vou te demonstrar que há 2 arrebatamentos, ou há 3 arrebatamentos, ou há 2 ressurreições, ou há uma única ressurreição. Que adianta gastar tempo para ensinar essas coisas, discutir essas coisas? E ele entrou a falar de um assunto irrelevante totalmente para a vida da igreja.
da segunda maior igreja batista da cidade. E citou um versículo, citou um tema e um assunto, dizendo: Jesus mandou. Não tem um só versículo, nenhuma só palavra nos evangelhos, nem fora dos evangelhos, nas epístolas, onde se possa provar que Jesus mandou fazer aquilo. Uma pessoa que, por ser de uma denominação tão séria no estudo da palavra de Deus, eu sempre tirava o chapéu. Mas olha como estão hoje. Triste, não? Muito triste. Vamos então agora ver desde 3 pontos de vista como podemos enfrentar essa problemática dos desigrejados, que eu já argumentei que não existem desigrejados. Mas vamos ver desde o ponto de vista de que o problema está na comunidade que perde os membros. Seja na comunidade toda, ou o pastor, ou algum líder, ou alguma doutrina, alguma coisa da casa que recebe uma pessoa de fora, uma pessoa nova. Com o tempo, essa comunidade, o centro dessa comunidade, o núcleo central e duro, o núcleo duro da denominação, aqueles colunas e que defendem aquela denominação, aquela doutrina, aquele grupo, aquele pastor, aqueles que estão aparentemente zelando pela unidade. Bom, é esse grupo e essas pessoas que geram que eles depois estigmatizam como desigrejado. Primeiro, abordando a possibilidade de que seja por frustrações com igrejas e pastores que as pessoas estão desigrejando. Neste ponto, falemos da confiança e a desconfiança. Tem pastores, tem líderes, tem irmãos que pensam: eu não gosto deste, eu vou me fazer que eu não vi ele. Eu vou fazer de conta que eu não percebi que ele veio na reunião de domingo à noite. Eu vou sentar longe e vou conversar aqui, eu vou fingir que ele vem e quer falar comigo. Vou fingir. Eu vou sorrir tudo com ele, mas eu vou dizer: aguarda um pouquinho. E depois me mando. Esse é um exemplo de algo que muito acontece. Muito acontece de pessoas antigas na fé e que fogem dos outros porque não querem estar perto de alguém que tem um mau cheiro, está mal vestido, ou é muito moderno, ou é um rapaz e tem um cabelão, ou é uma moça e tem um vestido bem curtinho, ou é uma pessoa que ele sabe que é um drogado, ou que tem uma conduta de estelionatário, porque ele conhece da vida mundana, de lá da rua. Enfim, qualquer seja o motivo. Ou talvez um líder que era líder de outra denominação, ou uma pessoa que vem com certos méritos teológicos e outros, então eles tomam distância. Então, que geram nos outros que vão se retirar? Desconfiança. Porque essas pessoas mais domésticas não tiveram confiança nessa outra mais nova. Então, geraram a desconfiança. Isso é lamentável.
Mas o problema do desigrejado nesse ponto, quando há frustração das pessoas pela denominação, pelos pastores, pela liderança, pelos cultos, como estão sendo feitos cultos, há frustração, porque não há um enchimento espiritual, não há uma satisfação, não há um deleite na palavra de Deus, não há uma irmandade genuína, sincera. Há muita hipocrisia, a gente está vendo na pessoa, ou uma pessoa até foi amável, veio e abraçou e te disse bem-vindo, e dentro de 2 meses ela nem te olha, foge, e tu sabe que todos os que são íntimos com este também te fogem. Então você já calcula, está vendo fofoca. Esta pessoa está se apartando de mim e está levando aos outros. E vai fazendo uma panelinha contra você. Então, naturalmente, vai gerar que você vai se tornar desigrejado para eles, por desconfiança. A desconfiança é um mal comum da humanidade. E o triste é que muitos cristãos, até no púlpito, falam e dizem: se te roubam uma vez, tu perdoa, mas se te roubam 2 vezes, claro que tu tem que se cuidar. Claro que tu tem que desconfiar. E não há ninguém no ministério que diga: eu vou chamar esse pregador para corrigi-lo. Eu aprendi algo profundo neste ponto com o meu pastor argentino, Juan Carlos Ortiz. Antes de ontem, eu vi e ouvi um vídeo de um velhinho da Assembleia de Deus que faleceu. Ontem eu me informei, eu pensei que ainda ele vivia. Ele tem muitos vídeos na internet. E ele conta quando ele conheceu ao João Carlos Ortiz em Rio de Janeiro. E toda a história que ele contou, eu não estava lá, mas eu estava sabendo. Essa história eu estava sabendo. Agora, não sabia como ele esteve assistindo esse evento e sendo atingido naquele momento. Isso não sabia. Mas este pastor brasileiro falou uma coisa que eu fiquei indignado. Eu disse: tenho que saber onde está ele. Eu não vou escrachar ele em público, mas eu vou falar para ele em privado que ele está muito equivocado. Ficar falando uma coisa mal, injuriando a vida do pastor João Carlos Ortiz, que também partiu com o Senhor faz uns 4 ou 5 meses. Eu queria falar com ele. E foi ontem que eu descobri que ele já partiu. Tudo isso eu investigo bem antes. Então fiquei tranquilo, disse: não tenho nada que reclamar para ninguém, nem corrigir a ninguém. E eu não tenho medo. Este irmão deve ter falecido aqui do Brasil com 87, 88 anos. Eu estou com 70. Poderia dizer que se eu estivesse com 18, ele estava com ao redor de 30, 31. Então, já era uma pessoa maior para mim. Para qualquer moço de 18 anos, um de 31, 32 anos, é palavra maior, já é uma pessoa para respeitar. Então, eu mantenho esse equilíbrio e eu sei que eu não chego aos tornozelos deste ancião da Assembleia de Deus em muitas coisas. Não, naturalmente. Mas isso não me nega a possibilidade e a necessidade de falar a verdade. Mas já foi. E este pastor João Carlos Ortiz me ensinou uma coisa muito grande neste ponto. Ele disse para toda uma congregação muito grande onde eu estava, disse: se você tem um supermercado e um dos seus empregados, que é caixa, rouba dinheiro seu, o que você faria com ele? E João Carlos deu oportunidade para todo mundo opinar. E uns diziam: eu mando embora ele. Outros diziam: eu
retiro do salário dele o dinheiro que ele roubou e tudo fica normalizado. Ou outro dizia, eu troco ele de setor, tiro do caixa e coloco no galpão, no depósito, no almoxarifado, dizia outro. E o Ortiz ouvia e depois respondeu ele e disse, não, se você perdoa, porque se falou de perdão também, se você perdoa uma pessoa porque fez um erro, teve um erro, fez um crime, e você perdoa essa pessoa, você tem que voltar a instalar ela no mesmo posto que ela tinha, na mesma posição. Isso é perdão. Agora, você mudar de lugar ou ficar cobrando dela, isso não é perdão. Foi maravilhosa aquela palavra. No ano 72. Eu nunca vou esquecer. Eu vivi toda uma vida praticando esta verdade. Linda verdade. E ele era coerente. Depois, quando um pastor caiu aparentemente em adultério, porque nunca foi dito claramente qual foi o pecado daquele pastor, e perguntaram para ele, para o João Carlos Ortiz, qual é o pecado desse pastor? E ele disse, eu não vou dizer para ninguém, porque eu fui o confessor dele, e eu levei a ele a Cristo, e eu vi como ele se arrependeu, eu vi, teve um genuíno arrependimento, e ele está sendo sarado e liberto de todas aquelas marcas, eu não tenho por que contar para ninguém. E aí houve um desgosto muito grande de uma liderança grande, porque ele se fechou e não disse para ninguém. Ou seja, ele era coerente no que ensinava. O que ele ensinava, ele vivia. E para mim foi um grande exemplo de vida que eu sigo até o dia de hoje e vou seguir. Assim como sigo o apóstolo Paulo, eu nem sei quem era esse cara, nem sei quem era, não sei se era casado ou solteiro, e não gosto dele de algumas coisas. Eu sigo ele, o apóstolo Paulo, que escreveu parte da Bíblia. Porque não vou seguir ao Ortiz, que era um contemporâneo meu, que eu vi como ele vivia, de verdade ele vivia o que ele pregava. Mas então, este exemplo que estou dando dessa vida tem a ver com a questão da confiança e a desconfiança. Se nós perdoamos uma pessoa, tem que haver confiança. Se nós amamos, dizemos que amamos uma pessoa, tem que haver confiança. Se nós dizemos para uma pessoa, não falte, se congregue, esteja conosco, nós vamos te pegar da tua casa, apanhar a você em tua própria casa, vamos te trazer e te levar, para que você não falte aos cultos. Tem que ser sincero e coerente isso. Não pode ser que eu diga, eu vou pegar ele da casa e eu diga para a esposa, mas dá uma olhada no carro que não fique nada que esse irmão possa roubar, porque eu não tenho muita confiança nele. E quando volta do culto, dizer para ela, não vá convidar parar um minuto em casa, porque ele vai entrar dentro de casa e eu não tenho confiança nele. Então, se não tem confiança nele, não leve nem trague. Não diga que o amo. Não diga que bom que você veio. Pare de fingir. Mas se você está semeando desconfiança, vai colher desconfiança, não tem outra. Outro ponto, o segundo ponto. No segundo ponto, congregar-me é um fardo muito pesado. Aí o ponto lição, digamos, que temos deste caso dos desigrejados é o compromisso. Não podemos
produzir nas pessoas um sentimento de compromisso com o homem. O reunir-se deve ser em torno a Cristo e não em torno a uma doutrina, a uma denominação, a um endereço, a um pastor. Nunca podemos gerar um compromisso nas pessoas fora da Bíblia, porque estaremos sendo hereges, heréticos, e fazendo outras pessoas pecar e levar uma carga, um peso desnecessário. E por último, a ameaça da divisão e do isolamento. Fator marginalidade. É muito triste que você tenha comunhão na igreja e de repente, como a mim me aconteceu em várias oportunidades, que eu tive que renunciar ao pastorado e me retirar daquela denominação, porque estavam tendo ciúmes, porque a maioria da igreja gostava de mim e os meus trabalhos de aconselhamento era muito frequentado pela maioria dos irmãos. Até a liderança, todos queriam o meu conselho. Então, se eu não era o pastor titular, o titular me fazia guerra para eu sair do meio, porque o povo me queria demais. É triste quando há isolamento de uma pessoa por desconfiança, por incompetência do líder, por mediocridade dos outros, ou por instabilidade no trabalho do Senhor. Se eu tenho estabilidade, conhecimento e estabilidade espiritual na semente que eu semeio, no evangelho que eu prego, na doutrina que eu ensino, eu não tenho por que estar preocupado com que alguém diga alguma coisa diferente. E se eu me preocupasse, tenho que chamar a pessoa e dialogar e não ficar fazendo política. E também é muito triste quando, além do isolamento, as pessoas fazem uma estigmatização, ou seja, marginalizam as pessoas como do diabo, como esquerdista, como direitista, como arminiano, como calvinista, como pobre, como ladrão. E a igreja para que está? Se não é para ajudar que cada um de nós saia dos erros para irmos ao caminho da verdade, que é Cristo? Portanto, não existem desigrejados. E os que existem com motivo suficiente para existir, para serem uma igreja sem nome, talvez. Ou simplesmente se reunir pelas casas, sem dar nenhum nome, sem organizar nada. Muito bem, digo a todos esses irmãos que saem do jugo do homem e da escravidão ao que não é de Deus, mas não se desviam de Cristo e da palavra de Deus. Agora, sair aqueles novinhos na fé, de uma denominação que podia muito bem cuidar dessa pessoa novinha na fé, sair debaixo desse pouquíssimo cuidado que ainda existe, para ficar em casa ou ir para o espiritismo ou para o catolicismo e abandonar a fé evangélica, isso vai ter um custo na vida dos pastores e líderes e denominações que estão fechando as portas do evangelho e da vida cristã, maiormente por causa de política. Que Deus nos ajude, mas esta palavra creio que não vai deixar dúvida. E se houver dúvida, pode consultar comigo, pode comentar, pode perguntar, pode
pedir-nos uma mentoria na área, podemos dar-lhe uma mentoria a você, pastor, você, pastora, você, apóstolo, bispo, bispa. Estamos para ajudar. E com certeza você vai receber sempre a iluminação de Deus, que não é partidista. Realmente o que vem de Deus nunca foi e nunca vai ser partidista ou partidarista. Deus nos abençoe. Amém.